Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, com efeito está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, e o filho da livre nasceu em virtude da promessa. Esses fatos têm um sentido alegórico, pois essas mulheres representam as 2 alianças. A primeira, Agar, vem do Monte Sinai. Ela gera filhos para a escravidão. Porém, a Jerusalém Celeste é livre, e é a nossa mãe. Pois está escrito: rejubila, estéril, que não dás à luz, prorrompe-os em gritos de alegria, tu que não sentes as dores do parto. Porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os da mulher preferida. Portanto, irmãos, não somos filhos de uma escrava, somos filhos da mulher livre. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, pois, firmes, e não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram, em grande quantidade, Jesus começou a dizer: essa geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem por esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imagine-se preso em uma cela escura e fria. As correntes pesam em seus pulsos e tornozelos. O ar é denso, sufocante. Então, de repente, a porta se abre. A luz inunda o espaço. Uma voz gentil, mas poderosa, diz: você está livre. Como você se sentiria nesse momento? Essa imagem de libertação está no cerne das leituras de hoje, convidando-nos a refletir profundamente sobre o que significa ser verdadeiramente livre em Cristo. Na primeira leitura, São Paulo nos apresenta uma alegoria fascinante, contrastando os filhos de Abraão, um nascido da escrava Agar e outro da mulher livre, Sara. Paulo usa esta história do Antigo Testamento para ilustrar uma verdade espiritual profunda: a diferença entre viver sob a lei e viver na liberdade do Evangelho. A Jerusalém do alto é livre, e ela é a nossa mãe, diz Paulo. Que declaração poderosa! Paulo está nos dizendo que, como cristãos, somos filhos da promessa, nascidos não para a escravidão, mas para a liberdade. Somos cidadãos de uma Jerusalém celestial, uma realidade espiritual que transcende as limitações e obrigações da lei. Mas o que significa realmente esta liberdade? Paulo é enfático: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. A liberdade em Cristo não é uma licença para fazer o que quisermos, mas uma libertação do poder do pecado e da tirania da lei para viver plenamente como filhos de Deus. Pensem por um momento nas escravidões que ainda nos prendem. Talvez seja o medo do que os outros pensam de nós, que nos impede de viver autenticamente. Ou a busca incessante por aprovação e sucesso, que nos mantém em um ciclo de ansiedade e insatisfação. Ou ainda, os hábitos prejudiciais e vícios que nos aprisionam, impedindo-nos de experimentar a vida abundante que Cristo promete. Cristo veio para nos libertar de todas essas cadeias. Ele veio para nos dar uma nova identidade como filhos amados de Deus, livres para viver na graça e no poder do Espírito Santo. Mas essa liberdade vem com uma responsabilidade. Como Paulo adverte,
Não devemos usar nossa liberdade como ocasião para a carne, ou seja, como desculpa para o egoísmo ou a indulgência. Em vez disso, somos chamados a usar nossa liberdade para amar e servir uns aos outros, vivendo de uma maneira que reflita nossa nova identidade em Cristo. Voltando-nos agora para o Evangelho, encontramos Jesus enfrentando uma multidão que exige um sinal. Esta geração é uma geração má, diz Jesus. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. À primeira vista, esta passagem pode parecer desconectada de nossa leitura de Gálatas. Mas olhando mais de perto, vemos um tema comum: a tendência humana de buscar garantias externas, sinais visíveis, em vez de confiar na promessa de Deus. Os judeus do tempo de Jesus queriam um sinal espetacular para provar que ele era o Messias. Da mesma forma, muitos cristãos do tempo de Paulo estavam se apegando à lei como uma forma de garantir sua salvação. Em ambos os casos, há uma relutância em confiar plenamente na graça de Deus, uma hesitação em abraçar a liberdade que Cristo oferece. Jesus aponta para Jonas como o único sinal que será dado. Jonas, que passou 3 dias no ventre de um grande peixe antes de emergir para pregar arrependimento a Nínive, é um prenúncio da morte e ressurreição de Jesus. É através deste sinal, a cruz e a tumba vazia, que experimentamos a verdadeira libertação. A menção de Jesus à Rainha do Sul e aos ninivitas é particularmente provocativa. Aqui estão exemplos de gentios que responderam à sabedoria de Salomão e à pregação de Jonas. Jesus está dizendo: olhem, algo maior que Salomão e Jonas está aqui. Ele está desafiando seu povo a reconhecer a oportunidade única que tem diante deles, a presença do próprio Filho de Deus oferecendo liberdade e vida eterna. Então, o que estas leituras significam para nós hoje? Como podemos viver na liberdade que Cristo conquistou para nós? Primeiro, somos chamados a abraçar nossa identidade como filhos da promessa. Não somos escravos tentando ganhar o favor de Deus através de nossas obras. Somos filhos amados, aceitos e livres em Cristo. Esta verdade deve moldar fundamentalmente como nos vemos e como vivemos. Segundo, devemos estar vigilantes contra as escravidões que tentam nos recapturar. Paulo adverte contra voltar ao jugo da escravidão. Isso pode se manifestar de muitas formas em nossas vidas: legalismo, perfeccionismo, busca por aprovação humana, vícios. Precisamos continuamente nos voltar para Cristo, permitindo que sua verdade e seu Espírito nos libertem repetidamente. Terceiro, somos chamados a viver nossa liberdade de maneira responsável. A liberdade cristã não é uma licença para o pecado, mas uma capacitação para o amor. Como usamos nossa liberdade para servir aos outros? Como demonstramos o amor de Cristo em nossas famílias, locais de trabalho e comunidades? Quarto, devemos resistir à tentação de exigir sinais de Deus. Assim como os contemporâneos de Jesus, às vezes queremos provas tangíveis, garantias visíveis da presença e do poder de Deus. Mas somos chamados a uma fé mais profunda, confiando na suficiência da cruz e da ressurreição como sinal definitivo do amor e do poder de Deus. Finalmente, somos desafiados a responder à presença de Cristo em nossas vidas com um senso de urgência e compromisso. Jesus alertou que os ninivitas e a Rainha do Sul se levantariam no julgamento contra aquela geração. E quanto a nós? Como estamos respondendo à presença de Cristo, que é maior que Jonas e maior que Salomão, em nossas vidas? Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a uma liberdade radical em Cristo. Uma liberdade que nos liberta não apenas do pecado e da condenação, mas também do medo, da ansiedade e da necessidade de nos provar. Uma liberdade que nos capacita a viver corajosamente, amar generosamente e servir desinteressadamente. Imaginem como seria se cada um de nós vivesse plenamente nesta liberdade. Se em cada decisão, cada interação, cada desafio, nos apoiássemos não em nossas próprias forças ou na aprovação dos outros, mas na graça libertadora de Cristo. Como nossas vidas seriam transformadas. Como nossas famílias seriam fortalecidas. Como nossa comunidade seria renovada. Que possamos,
como filhos da promessa, viver na liberdade para a qual Cristo nos libertou. Que o Espírito Santo nos capacite a permanecer firmes contra todo jugo de escravidão. E que nossa resposta à presença de Cristo em nossas vidas seja tão radical e transformadora que, como os ninivitas, nosso arrependimento e fé sejam um testemunho para gerações vindouras. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, libertando-os, fortalecendo-os e guiando-os para uma vida de liberdade e amor autênticos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.